Entrevista. Bom, na entrevista tudo, nós estamos recebendo aqui os representantes da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Hoje vamos ouvir aqui o presidente da ACISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, Ricardo Betim. Está aqui com a gente para falar a respeito da questão da eleição na entidade. Boa tarde, Ricardo. Prazer em recebê-lo aqui no Grupo Liberal. Boa tarde, prazer é meu. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos os ouvintes. E aqui também com a gente, Sérgio Franco. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Jair. Boa tarde, ouvintes. Ricardo, tamo aí, Ricardo. Bater um papo. Vamos sim. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Exatamente. Vamos saber, ontem nós estivemos recebendo aqui também um dos representantes da chapa adversária da CISB de Santa Bárbara do Oeste, e gostaríamos de ouvir a atual diretoria, o atual presidente, a respeito das eleições. Por que foi cancelado? Que gostaria de ouvir o posicionamento de vocês acerca dessa situação que levou ao cancelamento das eleições da entidade. O que ocorreu foi inscrito a minha chapa, a chapa 1 e a chapa 2. Quando é inscrita a chapa, ela é protocolada no dia da inscrição. Foram dentro do prazo normal. E o que ocorreu é que a chapa 2, ela apresentou um diretor que ele não tem vínculo com a empresa a qual foi apresentada. E o estatuto diz que para ser candidato a algum dos cargos, ele tem que ser dono da empresa ou ter vínculo empregatício ou vínculo matrimonial. E não era o caso. E aí foi apresentada a impugnação da chapa adversária e eles recorreram. Então teve a reunião do Conselho Consultivo e o jurídico da CISB mostrou o estatuto para os conselheiros, onde foi deferido na reunião do Conselho que a chapa dele teria que ser impugnada por ter colocado uma pessoa que não fazia parte do quadro da empresa e depois eles mudaram o nome. O estatuto não permite mudança de nome depois de protocolar da chapa. Ok, Sérgio? Bom, há quanto tempo então o senhor está lá na presidência? Eu estou há 2 anos, meu mandato é 23 e 24. E segundo o estatuto eu posso participar de mais uma reeleição para mais 2 anos de mandato. Sim, sim. E o estatuto lá, o que mais está pegando no que o senhor comentou aqui com relação a essa impugnação? O que foi apontado como o mais preponderante nessa questão, embora eles aleguem que estão seguindo o que diz lá a legislação? O parágrafo 5 do artigo 10, se eu não me engano, ele diz que depois de protocolado a chapa, não se muda nome e nem cargos do apresentado na data do que protocola a chapa da associação. E, como eu disse, eles colocaram o nome de uma pessoa que não fazia parte do quadro societário da empresa e não tinha vínculo. Aí eles tiraram o nome dessa pessoa, alegando que foi um erro de digitação, colocando um nome totalmente diferente, que realmente faz parte do quadro societário do posto. Mas isso foi posteriormente. Posteriormente, exatamente. Depois que ele apresentou a chapa protocolada, quando fala a gente, o jurídico da CISB, ele viu o erro e impugnou a chapa. E aí eles teve a reunião do conselho e eles apresentaram o nome do sócio dessa empresa corretamente. E alegando que foi um erro de digitação, né? Mas como o jurídico disse, você erra um número, uma letra, não um nome inteiro de uma pessoa, né? Então por isso da impugnação da chapa adversária. Apenas um caso só de um membro da chapa adversária ou encontrou outros tipos de irregularidade? Foram encontrados 3 membros sem vínculos. Aí, que não pode. O que não pode. Quando foi consultado na JUSESP, não mostrou o vínculo. Sim. E aí eles alegaram que tinha visto e mostraram um documento da Receita Federal, que aí eles tinham o vínculo. E aí, como não estava atualizado na JUSESP, e o jurídico fez a consulta pela JUSESP, deu como não tinha vínculo. Mas depois eles apresentaram e normal. Só essa pessoa realmente dessa empresa que não tem vínculo nenhum, por isso da impugnação. Se a chapa adversária suspender esse vínculo, essas pessoas que não têm vínculo, o trâmite para a eleição vai ser remarcado para uma outra data ou pode ser mantido para o dia 28?
Não, Jairo, veja bem. Quando ele protocola a chapa, ele não pode mais mudar de nome. E ele mudou. Então é automaticamente impugnado. Impugnado. Isso. Aí, o jurídico da CISB recebeu a notificação do juiz de Santa Bárbara e já está entrando com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando os fatos e onde está o erro apontado. Pode não haver eleição por conta disso? A gente não sabe o prazo, né? Então, a princípio, ela está cancelada. A gente vai seguir todas as orientações da Justiça e acatar. Quando for julgado e mostrar se vai ter realmente uma eleição ou não, a gente acata e marca a eleição se for ter. Então volta tudo na iniciativa, no zero. No zero, exatamente. Agora estamos que aguardar. As entidades, vamos supor, a atual diretoria vai disputar, evidentemente, né? Aí as outras chapas que quiserem ser formadas terá um prazo a partir do momento em que houver uma decisão da Justiça. Não, o prazo já o foi. prazo já foi. O prazo era até o dia 16 de outubro. Depois de sair edital no Jornal Diário de Santa Bárbara, no Jornal Liberal, tem 5 dias para fazer inscrição de chapas, onde foi escrita a chapa 1 e a chapa 2 só. Então não se inscreve mais chapa. Não se inscreve mais chapa. Não. E a chapa que está aí, essa irregularidade que foi constatada, pode não disputar as eleições ou pode disputar de acordo com a resolução de determinação judicial. Exatamente, vai depender do entendimento jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E É uma dúvida, pode ocorrer na suspensão via justiça, de apenas uma chapa concorrer à eleição, ou isso não está descartado? Não, casos não dê, o juiz impugna a chapa deles realmente, a minha chapa, no caso, é eleita por aclamação. Isso é totalmente viável e faz parte do estatuto. E essa definição tem que ocorrer ainda dentro desse exercício, esse ano? Então, segundo o jurídico da CISB, ele acredita que ocorra, mas pode ser, dependendo da demanda do tribunal e estando aí no final de ano, então, ela acaba se estendendo um pouco mais. Mas os exercícios terminam no dia 31 de dezembro. E aí como ficaria? Então, exatamente, foi essa questão que eu perguntei para o jurídico, ele falou que mantém a diretoria atual até a resolução do caso. Então, se ocorrer daqui 3 ou 4 meses, a minha diretoria atual, né, ela continua exercendo o cargo normalmente. Ô Ricardo, isso não acaba afetando o comércio por conta das vendas de final de ano, ou você acha que não envolve em nada essa situação, esse imbróglio acerca da eleição da associação? Eu acredito que não, tá? Não vai atrapalhar o comércio, que é uma coisa mais interna, entre comerciantes e tal. O que eu digo é assim, a gente tem que mostrar e prevalecer sempre a verdade e seguir aquilo que são as regras do estatuto, né? Então esse imbróglio aí, na minha opinião e na opinião do jurídico, não deveria acontecer pelo erro que foi cometido, que é um erro muito grave do estatuto e está trocando o nome. Então eu não acredito em atrapalhar o comércio, não. O comércio de Santa Bárbara vem numa crescente boa e a gente tem umas perspectivas boas aí para o final do ano. Qual é a possibilidade de uma decisão favorável à participação da segunda chapa, por decisão judicial? Haveria a possibilidade da associação recorrer um recurso? Bom, essa é uma pergunta que eu teria que deixar para o jurídico. Eu acredito assim, acredito na lei. Vamos acatar. Se ele decidir que vai ter eleição, nós vamos acatar e vamos fazer a eleição, o pleito normal. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tem o estatuto, tem uma reunião do conselho dizendo da impugnação da chapa, eu acho que essa justiça prevalecerá. E aí nós teremos o pleito com a chapa única só. Porque, como eu disse, eu sempre pego no detalhe do estatuto. O estatuto está lá, é um estatuto vigente. E o parágrafo foi muito bem claro no sentido de não poder ter essa movimentação depois de protocolada a chapa. Bom, com relação então a final de ano agora, vocês já estão com a campanha prevista para o Natal, para fomentar o comércio? Como é que essa campanha já está preparada ou já está lançada? Como é que está? Ela está preparada, a gente solta as vendas já agora semana que vem. Estamos só esperando sair o certificado da Caixa. E nós vamos fazer a campanha de vale prêmios, vale compras, né, no comércio local.
E esse ano a gente vai ter uma novidade que a gente vai estar com Papai Noel em determinados locais da cidade, em praças, durante o mês de dezembro. No período da noite, a gente vai fazer uma divulgação e nós vamos ter o Papai Noel sempre numa praça, junto com som e distribuindo bala para a criançada. Claro que a prefeitura ajuda e muito na questão da decoração natalina pela cidade, o que tem atraído muitos consumidores à área central. Na sua opinião, a questão do aquecimento do comércio de Santa Bárbara do Oeste, nos últimos anos ganhou muita força, né, em comparação com as cidades da região. Sim, É isso mesmo? eu sempre digo, Jairo, que há 8 anos atrás, talvez 9, não me lembro exato, quando foi aberto as ruas do centro, aí no calçadão ou na praça, ali voltou a ter mobilidade. Isso fortaleceu o comércio? Demais, muito. Voltou a ter mobilidade no centro, os carros não voltaram a circular de uma maneira mais fácil, mais prática, e isso fomentou muito o comércio da cidade. Eu sempre digo que você vai andar no centro de Santa Bárbara, você não vê ponto comercial fechado. Você acha alguns pequenos. Agora, de um tamanho assim, de 100 metros para cima, você não encontra nenhum. Isso mostra a força do comércio de Santa Bárbara durante esses últimos anos aí, que vem crescendo cada vez mais. Isso mostra o contrário de Americana, que se comentou na possibilidade de abertura ali do calçadão, né, da Vieira Bueno, e para dar movimento, né? E o número de lojas fechadas na área central da cidade, em comparação com Santa Bárbara do Oeste, o número é quase assustador. Você passa ali no comércio na área central, você se depara a cada 2 comércios abertos, tem 3 fechados, né? Eu tenho loja aqui no centro de Americana também. O que prejudicou muito o comércio da área central foi quando foi construído aquele terminal urbano na Antônio Lobo. Ali foi o divisor de águas para o comércio de Americana, infelizmente, declinar muito. Quando abriu lá e o comércio voltou a começar a crescer, veio a pandemia, que aí selou negativamente demais o comércio de Americana. E a recuperação é difícil, porque outros centros comerciais se aproveitaram da situação e se arrumaram. Que é o caso de Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. A região aqui está bem fortalecida no comércio. O senhor tem comércio em que ponto da área central? Eu tenho lá na Praça Basílio Rangel. A Basílio Rangel? Isso. Ali a Vieira Bueno seria, não nem comentando aí na questão de, se eu fosse presidente, não. Mas a abertura das ruas como a Vieira Bueno seria uma alternativa para aquecimento do comércio? Porque se falou na tal de ruas vivas, né? Até hoje acho que sepultaram a rua, porque não saiu do papel, ninguém sabe onde está o projeto e não se comenta mais, né, Sérgio? Pelo menos nós teremos aqui na quinta-feira o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli, e questioná-lo a respeito desse projeto da Ruas Vivas, que se anunciou com tanta veemência, com tanta empolgação, e hoje caiu, pelo menos até o presente momento, caiu no esquecimento. Pode ser que amanhã anuncie essa possibilidade, mas que é transformar a rua realmente viva ali com o comércio aquecido dia e noite. Mas a abertura de ruas fechadas na área central, como a Vieira Bueno, ali, acredito que é a Fernando Camargo não, mas nem a 30 de julho, mas a Vieira Bueno aqueceria. Você que também conhece muito bem a área central, nós não estamos perguntando para o presidente da CIT, estamos perguntando para o comerciante da área central aqui de Americana, o nosso amigo aqui, o Ricardo Betim. Ô Jairo, se tiver uma votação e perguntar o que eu gostaria para a Americana, eu sempre fui a favor de calçadão, tá? Eu sou da época que construiu o calçadão aqui em Americana, eu era garoto e estava ali na construção. Hoje eu acho inviável. Eu abriria a Rua 30 e a Fernando de Camargo. Eu manteria a Vieira Bueno. Ela não vai melhorar o fluxo da cidade, na minha opinião. Eu acho que a 30 de julho e a Fernando de Camargo, fizer até comparando com Santa Bárbara, de uma rua só para carros, não passa ônibus, não passa caminhão, ela é bem estreita, não estaciona, com calçadas largas. Eu acho que voltaria a mobilidade no centro de Americana, que é o essencial. Ô Ricardo, o que fez você, comerciante da área central de Americana, aí se tornar presidente da CISB em Santa Bárbara? Então, eu tenho comércio lá há 24 anos. Então tá certo. E aí eu entrei nessa... Eu sempre gostei de participar. Onde é que é a matriz e a filial? A matriz aqui é Americana, a gente tem há 47 anos. Ela é e aí me convidaram para participar da diretoria em 2015, eu comecei a participei do mandato do meu vice-presidente atual, que é o Roberto Bonamiim, por 4 anos,
e 4 anos como tesoureiro do São João. E aí, no final de 22, eu O seu João que está disputando a eleição também. Isso, né? eu fui tesoureiro da recebemos ele gestão ontem dele. aqui, né? Então, Ricardo, eu queria voltar ainda lá naquele centro de Santa Bárbara, com relação ao comércio ali, naquele coração, tem a igreja, aquele circuito ali. Parece que o crescimento do comércio ali demanda que também cresça em volta o comércio com outros segmentos. Mas para outros segmentos precisaria mais imóveis com um pouco mais de espaço, maiores. E ali a gente percebe que existem muitos imóveis pequenos. Essa é uma dificuldade que vocês têm, lá eu verifico pela CIA, essa necessidade de um crescimento de novos segmentos, mas não há espaço ou não há essa possibilidade, ou pela característica ali daquela região central? Então, a região central de Santa Bárbara existe muitas casas ainda, né? Casas antigas, casas que não estão sendo ocupadas hoje. Aquele tipo donos, assim, a loja embaixo e o lojista mora em cima. Esse tem ainda pouco, tem. mas assim, pegando ruas ali mais abaixo da Praça Central, tipo 2, 3 quadras ao entorno, existem muitas casas antigas. E o pessoal tem muito herdeiros de imóveis ali que estão com problemas de dificuldade de documentação e acaba deixando o negócio parado, né? Mas Santa Bárbara, quanto mais tem um ponto bom, de tamanho adequado para se montar uma grande loja, o pessoal procura muito eu, até como lojista, até concorrentes meus procurando prédios grandes. Inclusive agora uma loja da Divisa, da Zona Leste, uma loja grande, tradicional, está indo para o centro de Santa Bárbara, vai para Eldorado, foi montado um salão grande lá, eles estão montando uma loja lá. Então existe muita procura, porque a gente tem essa peculiaridade de ter muitas casas ainda no É o que falta no comércio americano, né? Porque o comércio americano não tem residência, né? 19 horas o comércio tá morto. Não tem morador, né? Não se vê pessoas na área central da cidade. Do sábado depois das 15, 16 horas, também fica ermo ali, o calçadão. As pessoas ficam até com medo de atravessar ali e andar pelo calçadão, porque ela é sozinha, né? Tem as câmeras de monitoramento também agora, mas é assustador que a cidade fica vazia, né? Parecendo o comércio, pelo menos na área central, quando não há movimento, tá lá sem ninguém circular na área central, ao contrário de Santa Bárbara e outra cidade que tem moradores que residem na área central da cidade. A questão, só para encerrarmos, nós temos aqui, somos escravos do horário, a questão da rotatividade de veículos e estacionamento, como a Estapar aqui em Americana, prejudicou, de certa forma, a questão rotativa na cidade de Santa Bárbara do Oeste, ou o senhor entende que contribuiu para que as pessoas não deixem o carro parado ali de manhã até a tarde? Eu digo sempre que a área azul é um mal necessário, né? E é justamente o que você falou. Na época que ficou sem área azul, que estava na tratativa com a Estapar, não se tinha lugar para estacionar. O próprio funcionários do comércio, donos de loja, paravam na rua às 8h30 da manhã e saíam às 18h, não tinha espaço para os consumidores. Com a área azul, regularizou isso. A Estapar, lá em Santa Bárbara, funciona bem, a gente tem raros problemas. Qual que é a diferença de Santa Bárbara para Americana? O senhor também para aqui na área central, que o senhor vê de diferença, fala, puxa, se houvesse essa mesma situação aqui em Americana, seria perfeito, casaria muito bem para o comércio. Eu acho que o principal problema de Americana são as advertências que são postas nos carros, que a pessoa não sabe que foi advertido, que eles não deixam nenhum comunicado. Então você vai ficar sabendo. Eu vou citar um exemplo meu. Eu parei no banco, falei, coisa de 5 minutos para eu pegar o cartão. Eu não vou pôr cartão. A gerente demorou um pouco mais, eu tomei uma advertência. Mas eu fiquei sabendo da advertência porque eu entrei no aplicativo. Não tem nenhum comunicado ali no carro? Não tem. Aí eu fui na Estapar, paguei uma advertência, R$25, se eu não me engano, que eu acho que é a alta. Em Santa Bárbara, o que acontece? Você tem 15 minutos de tolerância. Tolerância. Aqui, Americana não tem tolerância. Não. Então, aí você... Quando falar aqui, Americana tem tolerância, não tem tolerância. Se a mocinha passou ali, fez a anotação do carro, que não tem, você não fez o pagamento na área azul, já paga R$25.
né? O Jairo, se eu não me engano, tem uma tolerância de 15 minutos, mas é aquilo que eu te falei, não tem advertência só pelo aplicativo. Você fica sabendo só pelo aplicativo. Isso. Então, lá em Santa Bárbara, eles colocam a notificação. Você tem 15 minutos para regularizar. Você chega no carro, vê ali a notificação. Exato. Aí eles dão 15 minutos para você ir lá e colocar. E a mesma empresa, porque Mesma então empresa. você veja que o comportamento lá é um, aqui é outro. Os valores são diferentes. Aqui, lá em Santa Bárbara, 2 horas é R$3,50. Aqui 2 horas é R$5,50. A advertência em Santa Bárbara, acho que foi para R$11. Aqui é 25. Então tem essa discrepância em relação a. Eu me lembro na época da Estapar, acho que o Cesarino também se lembra, os vereadores interviram lá, fizeram um apontamento, cada um fez ali. Me lembro muito bem do vereador Joey Fornazari, contundente ali fazendo, tanto é que é eleito pelo trabalho sério que faz lá, tanto o Joey quanto outros vereadores. A Câmara interviu, né? Aqui parece que o pessoal fechou os olhos quando assinaram o contrato, né? Enfim. A área azul aqui ficou muito extensa, né? Essa foi, eu acho que depois foi reduzido, muito grande, né? Mas ficou muito muito grande. Bom, Ricardo Betim, presidente da CISB, nós vamos estar acompanhando assim que desenrolar a questão da eleição da CISB e gostaríamos de ouvi-lo durante o processo eleitoral, que deve ser rápido também, né? Não tem segredo para ninguém, e depois tê-lo aqui também para falar, bater um papo, né? Porque é tão interessante, Sérgio. Você vê antigamente, quando eu cheguei aqui na região, o morador tinha vergonha de falar, né? Que era de Santa Bárbara do Oeste, que ia para o comércio de Santa Bárbara do Oeste. Lá tem o transporte também ao final de semana, sábado, transporte, entre aspas, gratuito, mas leva a população para a área central da cidade consumir na área central ou nos bairros da cidade. Então o munícipe pega o ônibus, ele vai ou nos bairros aí da Zona Leste, ou então vai na área central e consome lá. Ao contrário do americano, o prefeito Chico Sardelli ganhou a eleição no primeiro mandato, dizendo que teria o transporte gratuito também aos finais de semana, como em Santa Bárbara do Oeste, mas hoje a gente não vê essa proposta sair do papel. Pode ser agora no próximo ano, né? Esperamos, né? Está reeleito? Foi 4 anos, né? Está esperando ser reeleito. Não, já foi, né? Já foi, né? Então não tem mais outra justificativa. Pode fazer uma pergunta de 1 milhão? Então, em 30 segundos. 30 segundos. Presidente, o senhor deve ter informação com relação a, pelo menos, o segmento uma grande empresa que vem para Santa Bárbara do Oeste. É um segredinho que a prefeitura está fazendo. O senhor tem algum sinalzinho aí no final do túnel? Fala pra gente aí. Não tenho mesmo. Até perguntei para o vice-prefeito, mas ninguém fala nada. Não fala nada. Então tá bom, respondeu. Ok, valeu a pergunta, é importante, sério. Valeu 1 milhão se houvesse a resposta. Né? Bom, Ricardo Betim, muito grato pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu sei que a correria está muito grande, os trabalhos lá na CISB. O Ricardo Cesarinho aí, muito grato também, viu, Ricardo? Rodrigo Cesarinho, Ricardo. Rodrigo Cesarinho, nosso amigo. Eu estou invocado com esse nome Ricardo, né? Mas o Rodrigo Cesarinho, parceiraço. Não era também, né? Então... não, mas parceiro. O Ricardo é outro, né? É o garotinho. Esse é o Rodrigo Cesarinho. Parceiraço também. Mais uma vez, e sucesso lá no comércio barbarense. O sucesso de vocês, da cidade de Santa Bárbara, é o sucesso de Americana e de toda a nossa região. Vivemos numa região conurbada e quando a gente não está aqui, está lá e assim por diante. O comércio abre até as 10 a partir de que dia? A partir do dia 5 de dezembro já começa a funcionar até as 22 horas. Um dia antes que a Americana. Isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jairo e Sérgio, pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Ok. Marcio, vamos fazer um intervalo, adiantar o intervalo. A gente volta já com o nosso Liberal no Ar.